Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia. Todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Assista esse vídeo até o final e compartilhe ao máximo, porque isso aqui é para acabar com a chance do Senado trair o Brasil e colocar o Messias no STF. Messias, defensor do aborto, que censurou milhares de pessoas no Brasil, que se gabou de ter mandado Moraes prender os prisioneiros do 8 de janeiro e proteger os ladrões do INSS. O Messias que o Lula quer colocar no Senado, que vai ser votado na próxima semana. O que eu vou mostrar para vocês é algo que mostra que a própria origem do Messias na vida pública é uma fraude. Foi feita através de um crime. E quem fala isso não sou eu. Eu queria que você desse uma olhada nesse canal do YouTube, que é o Ancapso. Lá tem um vídeo longo onde ele explica detalhadamente. Mas eu separei o trecho principal, tá? Esse aqui é um trecho do vídeo do Ancapso, onde ele fala da fraude que Dias Toffoli e Manteiga cometeram para colocar o Messias em cargo público. Vamos lá. A informação aqui é muito interessante, cara. Parece que o Messias fez parte de uma fraude feita pelo Toffoli e pelo Manteiga para entrar no serviço público lá em 2007, né? Em 2006 teve um concurso para procurador-geral da Fazenda, em que o Messias teria ficado em 86º lugar. Ficou lá para trás na lista. Eram 27 vagas, ele ficou em 86, o lugar dele, 86 nessa história toda, né? Aí, meu amigo, em 2007, né? Lembra, 2007 a gente está falando segundo o governo Lula. O Toffoli era o AGU, o advogado-geral da União, né? A função que o Messias tem hoje, né? Curioso, hein? A última vez que o Lula indicou o advogado-geral da União dele, olha o que deu. Toffoli, que vai sofrer impeachment por esquema de corrupção no Master. E o Manteiga era o ministro da Fazenda. E aí os dois fizeram uma portaria conjunta que colocaram para dentro algumas pessoas desse concurso totalmente fora de ordem. E é uma coisa muito estranha isso, né? Por que foi? Aí, segundo estão dizendo aqui, porque esse pessoal era petista. Então eles pegaram todo mundo que era petista que estava lá e nomearam para a Procuradoria-Geral da Fazenda, né? Deram carguinho para a galera toda que era amiga do sistema do PT lá, que era ligado ao PT. Olha que coisa, cara. Ou seja, houve fraude em concurso público. Vamos entender essa história aqui, porque, de novo, eu só achei esse assunto, me passaram, sugeriram lá no site Visão Libertária, nesse site Tribuna da Internet aqui, que eu confesso que eu não conheço esse caso aqui, não tem o nome da pessoa aqui, né, de quem teria escrito esse tipo de assunto. Será que é Carlos Newton a pessoa? Acho que Carlos Newton é a pessoa que escreveu esse tema aqui, tá? Mas eu dei uma procurada, eu falei, não, vou verificar, né? Porque eu não vou fazer uma fake news aqui sem ter nenhuma comprovação. E eu dei uma procurada, cara, e tá aqui no Diário Oficial da União, realmente, uma portaria conjunta do Toffoli com o Manteiga em 6 de novembro de 2007, reclassificando o pessoal aqui, ó. Pegou um monte de gente, vagas aleatórias aqui na classificação, reclassificando para o final da fila e nomeando. Peraí, como é que você reclassifica para o final da fila e renomeia? Que lógica tem isso, né? Mas aparentemente tá aqui. Foi assim que o Jorge Rodrigo Araújo Messias entrou para o serviço público lá em 2007. O cara que agora estão para colocar numa vaga no STF. Um cara que pode ter feito parte de uma fraude junto com o Toffoli e o Manteiga ligados ao Master. Vamos, que curioso, galera. Toffoli e Manteiga ligados ao Master, né? Toffoli recebeu o jatinho lá e recebeu dinheiro pela empresa que ele era sócio oculto. Manteiga recebeu dinheiro do Master também. E aí nós temos essa situação que eu separei aqui, ó. Eu busquei a página no Tribuna da Internet. Você mesmo ir lá e buscar Tribuna da Internet e digitar esse texto aqui, ó. Opa, caramba. Se você digitar esse texto aqui, você vai sair nessa página. E aqui explica exatamente como que Toffoli e Manteiga fraudaram um concurso para pegar um cara que ficou em 86º lugar, esse cidadão aqui, ó, e colocaram ele no cargo. Olha que loucura isso daqui. Aqui tem um artigo, fala, você pode ir fazendo, pausando aí, tirando o print, mas aqui tá, ó, foi aprovado.
Mesmo sem experiência como advogado, formado há apenas 3 anos e sem tempo para estudar, pois trabalhava em 2 empregos, Messias conseguiu ser aprovado, segundo o edital da Escola Administrativa da Fazenda, que foi extinta há vários anos e cujo repositório na internet está sujeito a manipulações. Mas eram apenas 27 vagas e ele ficou somente na 86ª posição. Mas, por ser petista, ele foi colocado. Obviamente, na forma da lei, nenhum candidato poderia ser nomeado fora da lista de aprovados classificados do Diário Oficial da Manhã. E eles fizeram uma portaria ilegal. E aqui tem mais provas, aqui ele mostra o Diário Oficial da União. E aqui o artigo, num segundo artigo, que é esse aqui, ó, provas da fraude da nomeação de Jorge Messias podem ser acessadas na internet. E aqui ele mostra e divulga as provas de como ele foi fraudado. Você pode tirar o print aí, tá? Gente, esse cara que entrou na vida pública através de uma fraude por Dias Toffoli e Manteiga, agora quer ser um ministro do STF. Pelo amor de Deus, o que mais a gente precisa fazer para parar com essa palhaçada? Senadores, vocês estão realmente cogitando colocar esse cara no STF? Não é possível. Divulguem esse vídeo ao máximo, por favor. O Brasil, os senadores, cada senador tinha que assistir esse vídeo. Vocês estão ajudando a colocar um cara que nem sequer conseguiu passar no concurso, ficou em 86º lugar para ser ministro do STF e só assumiu a vaga por uma fraude, gente. O Moraes fez o plágio do livro lá, da tese dele. Agora o cara... Não é possível. Não é possível que o Senado vai fazer uma coisa dessa. Isso aqui é um nível de desespero que eu nunca tinha visto antes a esquerda passar no Brasil. Existe hoje uma forma de você prever o resultado das eleições com muito mais precisão do que qualquer pesquisa é capaz de dar. São as plataformas de aposta. Isso foi descoberto no período das eleições do Donald Trump, onde as pesquisas falavam uma coisa, mas essas plataformas de aposta, que é onde a pessoa coloca dinheiro naquilo que ela acredita, mostravam que o Trump ia vencer, e o Trump venceu. Desde então, essas plataformas elas têm sido usadas para prever o resultado das eleições e também para sentir a temperatura das eleições. Né? Então, nós temos hoje 2 plataformas que são as mais famosas que tem, Polymarket e a Kalshi. Você com certeza já viu os gráficos da Polymarket e da Kalshi por aí. Então aqui eu estou no caso da Polymarket. E aqui mostra como é que está o gráfico de relação Lula, Flávio Bolsonaro, e aí o Flávio crescendo e o Flávio passou o Lula. Olha aqui, Flávio agora está com 39% de chance de vencer, Lula está com 36%. Isso aqui são milhões de pessoas colocando o dinheiro delas naquilo que elas estão percebendo, elas estão fazendo apostas calculadas. Isso aqui é muito melhor do que qualquer pesquisa. Coloca qualquer pesquisa no chinelo. Essa é a Polymarket, o Flávio está com 39% e o Lula está com 36%. E aqui na Kalshi, como vocês podem ver, o Flávio passando o Lula também. Flávio está com 42% de chance de vitória e Lula com 38%. O Lula só está caindo, Flávio Bolsonaro só está subindo. Isso aqui tem um impacto muito grande na percepção da população de quem vai ganhar e quem vai vencer. Muito maior do que qualquer pesquisa. E isso é diário, ele está o tempo inteiro se atualizando, tá? O que o Lula decidiu fazer, cara? Isso aqui parecia brincadeira, vamos lá. O governo brasileiro proíbe Kalshi e Polymarket de oferecer apostas esportivas e políticas. Ontem, dia 23, o governo do Lula lá proibiu que exista no Brasil tanto a Kalshi quanto a Polymarket quanto a Kalshi. Acabou. Não vai ter mais, você não vai poder mais apostar. Então o brasileiro não vai ter mais acesso a essa planilha, a esse gráfico, para ver quem tem mais chances de vencer e quem tem mais chances de perder. Tudo isso no exato momento, na exata semana que o Flávio Bolsonaro passa o Lula. Qual é o próximo passo do Lula agora? Proibir as pesquisas? Agora vai ser proibido pesquisa. Por quê? As pesquisas estão mostrando que o Flávio está na frente do Lula. Então não sobra outra opção para o Lula não ser proibir pesquisa também. Gente, que ato de desespero escancarado. Eles assim, é para se preocupar, porque se eles estão fazendo isso à luz do dia, né, proibindo as plataformas, sendo que esse é o governo que quis
autorizar as bets para poder coletar impostos. Se eles estão proibindo que essas plataformas ofereçam essa questão de apostas para eleições políticas, é porque eles sabem que vão perder e estão dispostos a fazer qualquer coisa mesmo. Lula estava lá na Europa agora falando em censurar as redes sociais, em censurar todo mundo, em regulamentar as redes sociais. Cara, o que falta para esse povo fazer? Desespero bateu. Eu tô falando sério. Gilmar Mendes ameaçando prender Zema, Alexandre de Moraes condenando Eduardo Bolsonaro, abrindo inquérito contra o Flávio Bolsonaro por causa de um post do início de 2025. O sistema vai reagir agora nesses próximos meses. E assim, não vai ter mais aquela tentativa de fazer sob o pretexto de defesa da democracia. Em 2018, 2022, eles tentaram, fizeram de tudo para parecer que era uma proteção à democracia e a imprensa até que apoiou, porque tudo valia a pena para derrubar Bolsonaro. Só que agora nós estamos com um STF desgastado, rejeitado, um presidente rejeitado, desgastado. Não vai pegar. Então eles vão fazer sem a narrativa, eles vão fazer na cara dura. Vai ser para enfiar a goela abaixo. Olha, é isso mesmo, nós estamos na ditadura e cala a boca, senão nós vamos te prender. Que ato de desespero, gente. Na semana que o Flávio passa o Lula, eles decidem proibir Polymarket e Cauchy. Então antes que proíbam, vá lá e dá uma olhada. Na Polymarket mesmo. Tá aqui, ó. Tô aqui na Polymarket agora. Olha aí o Flávio passando o Lula. Que maravilha, né? Aí só resta uma opção, proibir tudo isso daí. Fala, meu pessoal. Estamos aqui no Correio do Povo. E vamos aqui. Moraes manda prender último núcleo de condenados pela trama golpista. Ministro determina a execução de condenados dos 5 condenados do núcleo 2, responsável pela elaboração da minuta do golpe. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, encerrou nesta sexta-feira, dia 24, a execução definitiva das penas dos condenados pela trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. As prisões foram completadas após o ministro determinar a execução de condenados dos 5 condenados do núcleo 2 no último grupo que está pendente. Os réus que pertencem aos núcleos 1, 3 e 4 já tiveram as prisões determinadas. A decisão foi preferida após o ministro reconhecer o trânsito em julgado das condenações, ou seja, enfim, das possibilidades de apresentar de recurso. Com a decisão do condenados a passarão a condição dos presos definitivos são eles: Mário Fernandes, general da Reserva Executivo do Exército, 26 anos e 6 meses de prisão. Lá vai. Silveira Watts, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, PRF, 24 anos e 6 meses de prisão. Marcelo da Câmara, coronel do Exército, ex-assessor de Bolsonaro, 21 anos de prisão. Felipe Martins, ex-assessor assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, 21 anos de prisão. Maria Leona, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, foi condenada a 8 anos e 6 meses de prisão. Respondia ao processo em liberdade. Com a execução das penas, Maria teve mandato de prisão expedido pelo ministro, mas cumpriria a prisão domiciliar no parlamento de teve usar tornozeleira eletrônica, e as penas foram definitivas em dezembro do ano passado, quando a primeira turma da corte condenou os acusados. Felipe Martins foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de atuar como um dos responsáveis pela elaboração da minuta do golpe, estado que foi produzida ao final do governo Bolsonaro. Mário Fernandes foi acusado de arquitetar um plano de matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vice-presidente general Kim e Moraes. A pretensão foi encontrada em um arquivo de Word jogada em punhar verde e amarelo. Segundo a PGE, Marcelo da Câmara realizou um monitoramento ilegal
a rotina do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com as mensagens apreendidas no celular do Mauro Cid, o delator do ex-ajudante das ordens de Bolsonaro na Câmara informou que Cid de Moraes estaria em São Paulo e inferiu o ministro como professora. O episódio ocorreu em dezembro de 2022. Sivini Wax, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, atuou para barrar o deslocamento de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições de 2022. A Lei Arcana foi responsável pelo levantamento de dados que baseou as blitz defesa. Em dezembro do ano passado, os defesas do condenado negaram acusações e defenderam a absolvição dos réus.